E aí, pessoal, vou responder com vocês a segunda questão da lista de inorgânica 2, certo? Da lista que fala sobre o conteúdo teoria do campo cristalino e campo ligante, beleza? E a segunda questão pede assim: descreva, dê exemplos e explique como os seguintes fatores afetam o valor de desdobramento do campo cristalino. Aí, como varia, né? Tipo, com o número de oxidação do metal, com o número de ligantes na letra B e geometria. Na letra C, natureza dos ligantes. Na letra D, natureza do metal. Aí vamos lá tentar explicar como varia esse valor de desdobramento do campo cristalino com essas características. Aí eu coloquei aqui, ó, na segunda letra A, com o número de oxidação do metal. E coloquei centros metálicos com maiores cargas positivas possuem energias de interação mais fortes, devido ao seu menor tamanho. Ou seja, o valor de desdobramento, por exemplo, aqui nesse exemplo, deixa eu anotar aqui para vocês verem. Vou grifar. Eita, ficou meio bugado, mas já voltou. Beleza. O valor de desdobramento para o ferro 2+, é menor do que para o ferro 3+, indicando que o íon de carga maior tem maior interação, né? Tem uma interação mais forte, causando maior desdobramento de energia, certo? Por que isso acontece? Porque o íon ferro 3+, ele tem uma maior carga nuclear, sabe? O núcleo vai atrair com mais força, porque o raio está menor, né? Perdeu elétrons, vai atrair com mais força os ligantes. Por isso que vai ter uma interação mais forte. Do mesmo jeito para o cobalto 3+, que tem um delta octaédrico ou delta tetraédrico bem maior do que para o cobalto 2+, certo? E foi assim que eu expliquei a letra A. E com o número de ligantes? Aí eu coloquei assim, ó, quanto mais ligantes, maior será a repulsão eletrostática entre eles. Isso faz sentido. E mais facilmente irão situarem-se nos eixos dos orbitais D, do íon metálico central. Beleza, vamos lá. Parece uma linguagem meio diferente aí. Mas o que eu quero dizer com isso? Vai ter uma maior repulsão eletrostática entre esses ligantes, certo? Então vai ter que ter uma interação mais forte aí, beleza? Aí eu posso até pegar aqui um exemplo do livro, ó, que mais facilmente irão situarem-se nos eixos dos orbitais D do íon metálico. Que eixos são esses? Deixa eu tentar representá-los. Ó, os eixos dos orbitais D, a gente tem esse daqui, o DZ2, o DX2Y2, certo? E essas bolinhas aqui, essas bolinhas que eu estou tentando indicar com o mouse, são realmente os ligantes, certo? Esse ligante aqui no eixo Z, ele está exatamente no eixo dos orbitais DZ2. Os orbitais estão localizados no mesmo eixo. E assim como esse orbital aqui DX2Y2 está localizado no eixo desses dois ligantes, dessas duas bolinhas aqui no eixo Y. Já esses três outros orbitais, o DZX, DYZ e DXY, eles estão entre os ligantes, não estão no mesmo eixo, por isso que são de menor energia. Ou seja, quanto maior o número de ligantes, maior a probabilidade deles estarem no mesmo eixo dos orbitais, entende? Então, por isso, quanto maior o número de ligantes, maior vai ser o desdobramento. E aí a geometria octaédrica possui maior desdobramento do campo cristalino, pois há dois orbitais EG no mesmo eixo em que os ligantes, certo? É isso mesmo que eu acabei de explicar. Tem dois orbitais EG em que os ligantes situam-se no mesmo eixo deles, indicando um maior desdobramento, sabe? Vai trazer uma diferença maior entre os orbitais D, certo? Do que nos
nos tetraédricos, em que os ligantes não se situam no mesmo eixo dos orbitais. Eu vou até tentar representar isso aqui. Cadê? Tem aqui no livro. Esse é o livro de inorgânica do Weller, que é tipo o Atkins atualizado. É o mesmo livro. Ó, esse aqui é a representação para um complexo tetraédrico. Aqui, essas bolinhas situadas no vértice desse quadrado são os ligantes, certo? Tem um aqui embaixo. Pode ver que todos esses orbitais D, nenhum deles se situam no mesmo eixo dos ligantes, certo? Então não vai ter um desdobramento maior de energia dos orbitais D, certo? Porque nenhum deles, nenhum ligante aqui, nenhuma dessas bolinhas está no mesmo eixo dos orbitais, certo? Inclusive o orbital E, o DZ2 e o DX2Y2, tem menor energia que esses orbitais aqui do T2. É uma inversão, né? Mas beleza, vamos lá, voltar. A letra C. Aqui está a resposta, tá? E o exemplo é que o complexo de hexaamônio cobalto 2 tem um delta octaédrico bem maior do que o tetracloro cobalto 2, certo? Que tem um delta tetraédrico menor. Aí letra C. Qual a natureza do ligante? Eu botei aqui direto do slide da professora, nessa página aqui, certo? Que como varia com a natureza do ligante. Aí aqui, ó, do ponto de vista eletrostático, ligantes de carga negativa ou íons pequenos produzem uma maior separação de campo cristalino, porque a repulsão elétron-elétron gerada por um ligante de carga negativa real é muito maior do que um ligante neutro. Isso faz sentido. Indicando que tem que ter uma maior interação para segurar esses ligantes aí, certo? Aí eu simplesmente coloquei a série espectroquímica para demonstrar essa explicação, certo? Aqui, ó, com relação aos ligantes. Beleza? Ok. Com a natureza do metal. Deixa eu grifar aqui para vocês saberem onde é que eu estou. Na letra D já, tá? O delta octaédrico, ou tanto faz, delta tetraédrico, aumenta ao se descer no grupo da tabela periódica, certo? Isso com a natureza do centro metálico, certo? Ao se descer no grupo, aumentando o tamanho dos orbitais D, em vez de 3D vai para 4D, vai para 5D, causa uma maior repulsão eletrostática e um desdobramento mais forte. Por quê? Porque para segurar esses ligantes aí, vai ter que ter uma carga nuclear forte, certo? Uma carga nuclear que aceite melhor esses ligantes, entende? Eu espero que tenha dado para entender, porque apesar de ter mais elétrons, certo? Quanto mais elétrons também vai ter mais prótons, certo? Aumentando a carga positiva do próton no núcleo, né? Então vai ter uma carga nuclear bem maior também, que vai atrair esses ligantes com mais força. Então é assim que funciona. Por exemplo, o desdobramento para o cobalto é bem menor do que o desdobramento para o ródio e menor do que para o irídio, porque o irídio é 5D, tá? 5D, esse aqui é 4D na sua distribuição, ou seja, tem um raio maior, tem mais elétrons? Tem, mas também tem uma maior CNE, certo? Então vai ter uma maior interação entre os ligantes e maior diferença de orbital de energia entre os orbitais D. Assim que eu respondi a letra D.